A Bíblia no Salmo 137. Salmo 137, versículos 1 a 9. Esse é o texto dessa noite. Salmo 137, versículo 1 a 9. Acompanhe conosco aí a leitura. Vou projetar o texto e aí nós podemos caminhar. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua ao paladar, se eu não me lembrar de ti. Se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizestes. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Esse é o texto que nós temos estudado ao longo dessas semanas e nós precisamos caminhar um pouco mais nele. A verdade central desse texto inteiro é: o sofrimento tem propósitos que nem sempre são alcançados. Deus envia sofrimento e nós vimos que há duas formas de esse sofrimento ser aplicado à nossa vida. Ele pode vir porque Deus, num ato soberano, colocou isso sobre a nossa vida, ou ele também pode vir porque nós desobedecemos. Então, o sofrimento pode ser um projeto de Deus para você, ou pode ser uma disciplina sobre o erro. E aí cabe a cada um de nós avaliar o que tem acontecido. O objetivo da mensagem é mostrar as reações inadequadas ante o sofrimento. Como é possível, né? E como é comum, infelizmente, as reações inadequadas quando o sofrimento chega. Vemos que o povo de Israel foi levado cativo em 3 incursões. O povo, quando eu falo o povo de Israel, desculpe aí, Judá, para aqueles que estão mais acostumados com o termo aí, os judeus que estavam em Jerusalém e a tribo de Benjamim, Judá e Benjamim, as duas tribos ao sul do território de Israel, eles são levados embora por Nabucodonosor por volta do ano 606, 597 e essa destruição final no ano 586. Os babilônicos levaram cativos os judeus para ficarem na Babilônia durante 70 anos escravizados. Eles queimaram Jerusalém, destruíram o templo, roubaram os utensílios, violentaram mulheres, mataram crianças, eles fizeram todo tipo de maldade contra esse povo. E então cumpriu-se a profecia de Deuteronômio capítulo 28, que dizia: caso o povo de Israel não fosse fiel a Deus, caso os judeus não fossem fiéis a Deus, o que aconteceria? Povos distantes viriam e os destruiriam. Foi o que aconteceu, esse cumprimento. Eles saíram de Judá, Jerusalém, e foram levados, então, conforme esse desenho dessa seta vermelha, até a Babilônia, nessa trajetória aí bem extensa, e eles ficaram ali onde está aquele pontinho vermelho marcado Babilônia, entre os dois grandes rios que aparecem nesse salmo, o rio Eufrates e o rio Tigre. Por isso que fala: às margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos. Por quê? Porque eles estão centralizados ali, a Babilônia, entre dois poderosos rios que banhavam todo e banham ainda o Oriente Médio. Aí, novamente, você vê um outro mapa que mostra a trajetória. Essa parte verde é a parte banhada pelos rios, é conhecido como crescente fértil, lugar onde tem vegetação. O lugar mais curto seria atravessando em linha reta o deserto da Arábia, mas seria suicídio, ninguém fazia essa trajetória aí. Aí você tem uma
uma projeção de como era a Babilônia nessa época. Para os moldes do mundo antigo, era uma mega cidade, era uma megalópole mesmo, um lugar admirado pelo mundo inteiro. Grandes cientistas, grande tecnologia para aquela época. Por quê? Porque o Nabucodonosor, os babilônicos tinham por hábito de, ao invadir um povo, pegar as melhores mentes e levar para a Babilônia. Então, todas as melhores mentes do mundo estavam aí. Então, eles se desenvolviam em todas as áreas. Aí você no meio tem aquela imagem maior ali que é o zigurate, centro religioso e também da corte, de certo modo ali, mas principalmente o centro religioso de adoração da cultura babilônica. Aí você vê essa imagem mostrando os judeus sentados, olhando os rios da Babilônia e lamentando, e aí o salmo vai ser composto por volta do ano 536, 539 a.C., mais ou menos 3 ou 4 anos antes de eles retornarem para Jerusalém. Eles não sabiam que isso ia acontecer. E ali nos salgueiros, essas árvores aí, você vê ali algumas harpas penduradas, o povo está só chorando, lamentando. Eles olham para aquele lugar que é um lugar bonito, mas eles lamentam por saudade da região de Israel. Foi aí, acho que nós paramos e nós até esse momento vimos algumas lições desse salmo e é daí que nós vamos retomar. Quais são as lições que ficaram até agora? Nós chegamos, se eu não me engano, até o versículo 3, acho que parte do 3 nós já olhamos. É um salmo curto e muitas vezes nós nos enganamos. Salmos pequenos muitas vezes têm grande bagagem, grande conteúdo e tomam tempo. Então, às vezes um salmo muito grande que você acha que não vai ser coberto numa terça-feira, é um salmo mais simples porque é uma narrativa histórica. Aqui tem muito assunto sendo tratado. O que é que nós aprendemos até então? Quais são as lições aí que nós tiramos? Em primeiro lugar, o sofrimento pode ser consequência de nossas escolhas erradas ou um plano soberano de Deus para a nossa vida. Já falamos isso aí na verdade central. Deus pode ter planejado o sofrimento sem você ter feito absolutamente nada de errado. Mas o sofrimento, quando chega, também pode ser a disciplina de Deus. Cabe àquele que passa pelo sofrimento identificar: o que eu passo é um plano de Deus ou o que eu passo é uma disciplina de Deus? E aí você identificando se é uma disciplina, arrependimento, confissão, arrependimento, abandono e haverá restauração. Se é o plano de Deus, não é questão de arrependimento ou não, é o que Deus quer que você passe, porque Ele tem um plano e vai trabalhar para o nosso bem por meio daquele sofrimento. Segunda lição que aprendemos é que no sofrimento não devemos ter uma atitude de só sentar, lamentar e reclamar. Vimos isso claramente. Ah, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Deus não quer que no meio do sofrimento você se sente, chore e lamente. Há espaço para choro e lamento? Mas a palavra importante nesse ponto 2 é só. Você não pode só chorar, só lamentar, só ficar sentado. No sofrimento, embora tenha choro e lamento, você não pode só ficar nisso. Outras coisas têm que surgir também. Em terceiro lugar, nós vimos aí que viver olhando para o passado com saudade piora o sofrimento. De modo que aprendemos que temos que lidar com o presente, não com o passado, porque o passado você não tem mais acesso. Lide com o presente, planejando o futuro. Por isso que o texto fala: nós nos lembrávamos de Sião. Não adianta ficar olhando para o passado. Eles já estavam 66 anos na Babilônia. Não adiantava olhar, estamos lembrando de Sião. Não adianta, não muda nada, só piora. A dor só aumenta quando você fica olhando para trás. Então é o presente que nós temos que lidar. Outra lição que nós vimos aí nesse salmo até agora é que não importa o sofrimento, jamais devemos pendurar a harpa. No versículo 2 fala: nos salgueiros que lá havia, penduramos as nossas harpas. Vimos aí o texto, está sendo projetado para você. Deus não quer esse tipo de atitude. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Essa lição não pode deixar ser perdida. Deus quer que você cante. Existe um ditado, não é popular, não está na Bíblia, mas você conhece o ditado que fala: quem canta, os males espanta.
esse certamente tem um fundo muito grande de verdade. Quando você abre a sua boca para cantar, para louvar a Deus, independente do sofrimento, mesmo que o sofrimento esteja ali, a situação muda porque o seu coração olha para aquele sofrimento, para a dor, para tudo que está acontecendo de uma maneira diferente. Louvor não é a solução do sofrimento, mas ele é um dos meios pelos quais você pode enfrentar o sofrimento e avançar. Acho que foi até aí em que nós caminhamos. Deixa eu ver se tem mais um ponto aqui. Falamos disso também. Quem é capaz de louvar a Deus, apesar do sofrimento que enfrenta, dá testemunho de que realmente conhece o Senhor. E aí nós falamos a respeito de Paulo e Silas, que foram colocados na mesma situação de sofrimento que esses judeus num cárcere, lá em Atos capítulo 16, se eu não me engano. E eles estão cantando à meia-noite, surrados, apanhados, estavam feridas nas costas, estavam louvando. E o interessante é que eles louvavam a Deus, e uma parte do versículo diz: e todos os presos os ouviam. Então, quando no meio do sofrimento o servo de Deus louva, o servo de Deus canta, o mundo fica olhando, fica admirado. Como pode? Por quê? E a resposta para isso é que muitas vezes conversões surgem, como vai acontecer na cadeia ali com Paulo e com Silas, o carcereiro, a sua família e outros presos, imagino, se converteram por causa do testemunho desses homens. Né? Eles vão falar, isso é uma coisa de outro mundo. Certamente esses homens só podem estar louvando, só podem estar alegres no sofrimento por uma razão sobrenatural. E é assim que você vai impactar o mundo. Se você, na hora do sofrimento, age como as pessoas à sua volta agem, qual é a diferença entre você e o incrédulo? Se na hora do luto você age como os incrédulos agem, que esperança? Qual é a sua esperança? Como o mundo pode ter esperança? Se o mundo vai num velório de um cristão e vê ali desespero, qual é a diferença entre nós e eles? Paulo, em outros textos, diz: não quero que vocês sejam como os ignorantes, que não têm esperança. Deus quer que você lide com qualquer situação. Pode chorar, pode lamentar, mas não pode só chorar, só lamentar. É preciso levantar, cantar e servir. O passado ficou para trás, não volta. O presente está nas suas mãos e você tem que lidar com ele. E o futuro pertence a Deus. Então você planeja confiando que Deus vai agir. Vamos caminhar aqui no Salmo um pouco mais e tirar as lições que nós precisamos aí. Vou projetar o texto bíblico e aí nós avançamos. Versículo 3 vai dizer assim: pois aqueles, perduravam as nossas harpas, porque as harpas estavam nos salgueiros, pararam de cantar. Verso 3, por que penduravam? Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. O povo começou a pedir para eles que eles cantassem. E o próprio versículo fala, e os nossos opressores, eles pediam que nós fôssemos alegres. E é interessante isso aqui, porque eles não estão conseguindo cantar? Qual é a razão de fato pela qual eles não estão cantando? É porque o coração deles está amargurado. O coração deles está cheio não só de tristeza e saudade, mas eu queria que você entendesse isso. O coração deles está cheio de ódio, de raiva, rancor. Um coração rancoroso não é capaz de louvar, não é capaz de cantar. Quando você tem um coração assim, amargo, azedo, ácido, da sua boca não vai sair louvor. Você vai praguejar, você vai xingar, você vai murmurar, você vai esbravejar, você vai fazer todo tipo de coisa. E quando você não está fazendo coisas erradas com os seus lábios, você sela os seus lábios, mas não sai nada dali, porque o coração está amargurado. Ele diz, como é que nós iríamos cantar? Quem é que estava pedindo para nós cantarmos? Os nossos, o texto diz, os nossos opressores, os que nos levaram cativos. Eles só conseguem olhar para os inimigos. Eles só conseguem olhar para o sofrimento que estão causando a eles. Eles estão se vitimizando. Muitos crentes têm esse péssimo defeito. Como é que eu vou louvar a Deus? Se vocês soubessem como é na minha casa, a perseguição que eu sofro do meu marido e da minha esposa. Como é que eu vou cantar? No meu trabalho, eu sou motivo de chacota, as pessoas me perseguem.
Eu oro e Deus não tem feito nada. Agora, domingo eu chego aqui na igreja, ou num culto e vou cantar, eu não consigo cantar. Porque eu estou sendo oprimido, estou sendo massacrado. Mas deixa eu dizer que isso é uma vitimização em muitos casos. O problema deles aqui, o problema real deles, é que a culpa não era dos opressores, a culpa era deles. Eles estavam ali sofrendo, não era por causa dos babilônicos, era por causa deles. Foi a desobediência deles, foi o pecado deles, foi a afronta deles com Deus. Os babilônicos foram apenas o veículo, foram apenas o instrumento, o chicote que Deus usou. Ele poderia usar qualquer coisa. Então veja, uma pessoa que está sendo chicoteada, ela pode ficar brava com o chicote. Ah, eu odeio esse chicote. Esse chicote é do diabo. Ele faz isso. Você pode afrontar o chicote ou você pode atacar o chicoteador. Mas muitas vezes o problema está em você. Em parar e refletir, por que eu estou sendo açoitado? Qual é a razão do estalar do chicote nas minhas costas? Por que eu sofro? De novo, plano de Deus? Ok, vamos lidar de um jeito. Disciplina de Deus, que era o caso aqui deles? Não vamos cantar os nossos opressores, os que nos escravizavam. É sempre a culpa dos outros. Muitas pessoas fazem isso. Eu não louvo por causa do meu marido ou por causa da minha esposa. Eu não louvo porque os meus pais são terríveis. Eu não louvo pelo sofrimento. Eu não louvo pela calamidade que eu me encontro. Pare com isso. Deus não quer que você desenvolva esse tipo de atitude. Você não é crente quando as circunstâncias são favoráveis. Você não deve ser um cristão só quando tudo vai bem. Pelo contrário, é na adversidade, é no calor do fogo que você testa a qualidade de um ouro. É na hora do fogo que você sabe se a sua fé é feita de diamante ou se ela é feita de palha. Lembre-se disso. E eles olhavam, eles estavam bravos, com raivas dos babilônicos, a alma cheia de amargura. Mas o problema maior é que eles estavam realmente esquecendo que a culpa era deles. É interessante, muitas vezes nós deixamos de cantar, que era o caso deles aqui, dizendo, olha como o texto vai caminhar aqui. Aqueles que nos levaram cativos pediam canções. Isso parecia ao ouvido deles uma afronta. Nossa, eles estão fazendo mal para nós e ainda estão nos pedindo canções? Os nossos opressores estavam pedindo que nós fôssemos alegres. Eles estavam dizendo, olha, cantem para nós algum cântico de Sião. Versículo 4. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? O fato é que eles estavam olhando para tudo isso e dizendo assim, nós não podemos cantar. Por quê? Porque nós não nos esquecemos da nossa pátria. E porque nós olhamos para vocês, babilônicos, e nós não conseguimos esquecer o que vocês fizeram. E como é a palavra? Qual é a palavra de depois de 66 anos que eles estavam escravos, olhavam para os babilônicos? A essa altura os babilônicos já tratavam eles, já porque a grande parte que estava aí eram pessoas de grande capacidade. Não eram tanto humilhados como os que foram massacrados, foram mortos. Quem estava na Babilônia ainda tinha o privilégio de ser levado de um lugar pequeno, como Jerusalém, para um lugar grande como a Babilônia. Um lugar com muita ênfase para aprendizado. E se eles podiam olhar para trás e falar, bom, não podemos mudar o passado, mas podemos mudar o presente aqui. Podemos dar um bom testemunho na Babilônia. Era hora de pegar a harpa e cantar louvores a Deus e eles perguntarem sobre o que vocês estão falando. E eles poderem testemunhar, estamos falando do nosso Deus, da nossa fé. Estamos falando das grandezas do Senhor. Mas a desculpa deles de não cantar é, vocês são os nossos opressores, são os nossos algozes. Mas a palavra certa para isso é falta de perdão. Eles não cantavam porque eles não conseguiam perdoar os babilônicos pelos que os babilônicos fizeram. Eles têm um problema na cabeça que é algo chamado uma memória seletiva. O que é uma memória seletiva? Memória seletiva é quando você olha para um evento triste, duro, e você seleciona aquele evento e ele fica gravado na sua mente de uma maneira que não se apaga mais.
Vocês devem se lembrar, pelo menos a maioria de vocês, que no dia 11 de setembro de 2001 aconteceu o terrível atentado das Torres Gêmeas lá em Nova York. O World Trade Center foi atacado por terroristas, os aviões foram lançados naquela torre. E recentemente agora foi a, a celebração, se é que podemos dizer assim, pelo menos a lembrança de 20 anos dos atentados. As TVs brasileiras fizeram documentários, os americanos fizeram muitos documentários. Interessante, eu ouvi de um pastor que estava viajando pelos Estados Unidos e ele viu um grande outdoor. Na época aí dos atentados, da lembrança dos atentados, o outdoor tinha uma frase emblemática. A frase do outdoor dizia o seguinte: nós jamais esqueceremos. Essa era a frase do outdoor. Nós jamais esqueceremos o atentado de 2001. Ok. Claro que existem motivações ali boas, se você olhar a frase num sentido, mas existem motivações ruins no outro sentido. É claro que nós lembramos com tristeza de coisas que aconteceram, de tragédias, nós nos recordamos de eventos tristes na história. Mas você pode agir como essas pessoas e fazer um grande outdoor no seu coração, dizendo assim: eu jamais me esquecerei o que fizeram comigo. E é terrível, não é? Como nós temos uma dificuldade de perdoar o passado, perdoar o erro. E queridos, presta bem atenção, porque essa frase que estava naquele outdoor é uma frase que parece que está na parede de muitas famílias. Parece que está escrito dentro da aliança de muitos casais. Eu jamais esquecerei o que você fez. Eu nunca. Você acha que eu esqueci? Muitos casamentos, eles sofrem porque as pessoas têm uma memória seletiva. Elas lembram de coisas e elas guardam as 7 chaves. E algo acontece, você acha que eu esqueci do que você fez há 10 anos atrás, há 15 anos atrás? Eu pessoal, mas você ainda lembra disso? Eu já não pedi perdão? Não, você acha que é só pedir perdão que se resolve? Eu nunca esquecerei. Eu jamais vou esquecer. Há casamentos que não sobrevivem a uma traição. Mesmo que haja confissão, mesmo que haja restauração, sempre um olha para o outro, independente de quem fez, de quem é a culpa. O fato é que o ofendido olha para o ofensor e diz: eu nunca me esquecerei do que você, esposa, fez, do que você, marido, fez. Filhos que falam coisas para os pais e pais vêm e falam assim: eu nunca me esquecerei do que você me disse naquele dia. Até quando nós vamos ser assim? Nós não somos diferentes desses judeus sentados ali na Babilônia. Quando nós não somos capazes de perdoar o mal que fizeram para nós no passado, pode ter certeza, nós nos tornaremos azedos no coração, na alma, amargurados. E uma alma amargurada é incapaz, completamente incapaz de cantar. Sabe que o que eles lembravam? Veja como eles têm uma mente seletiva, uma mente impressionante, como eles gravaram esse evento. Olha o que o texto vai dizer. Como nós poderíamos cantar, entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Eles falaram, nós não esquecemos, viu? Vocês querem que a gente louve? Mas eu quero que vocês saibam que nós não esquecemos onde nós estamos. Nós estamos numa terra estrangeira, contra a nossa vontade. Nós nunca vamos cantar para vocês, porque nós não esquecemos o que vocês fizeram. Muito bem, veja o verso 5. Se eu de ti me esquecer, veja como eles estão lá, eu jamais vou me esquecer de Jerusalém. Se eu me esquecer de Jerusalém, que a minha mão direita se resseque. Apegue-se a língua ao meu paladar, se eu não me lembrar de ti. E se eu não preferir a Jerusalém a minha maior alegria. Por que eles estão com essa lembrança seletiva? Interessante, se você sabe o que os judeus passaram, eu vou ler para vocês, está em Obadias, estou projetando aí para vocês. O dia em que Nabucodonosor destruiu Jerusalém,
O dia em que eles foram expulsos, na última incursão babilônica, e a cidade foi destruída, eles saíram. E quando eles saíram de Jerusalém cabisbaixos, destruídos, a cidade queimada, como eu falei, crianças, mulheres mortas, gente, uma tragédia. Enquanto eles estavam saindo, sendo levados pelos babilônicos, havia um povo, e havia um povo perto de Jerusalém, que gritava coisas, que estava feliz com a destruição de Jerusalém. E este povo é o povo de Edom, os edomitas. Os edomitas, eles estavam gritando, falando coisas para Israel. E é interessante que quase 70 anos depois, preste atenção quando eu falo de um cativeiro de 70 anos, sabe o que significa? Os que foram levados para a terra da Babilônia, Daniel foi levado no ano 606. Daniel era um jovem, talvez com seus 14 anos de idade. Vamos imaginar que na última incursão babilônica, no ano 586, as pessoas que foram levadas para a Babilônia, claro, isso não aconteceu, mas só para vocês entenderem, vamos dizer que os jovens, que só foi para a Babilônia pessoas de 15 anos de idade. Então, essa altura, depois de quase 70 anos, a maioria era idoso. Muitos morreram na Babilônia porque não foram só jovens para lá. Muitos foram e morreram na Babilônia. Mas o fato é que pai transmitiu para filho, e entre eles foi transmitida a ideia de: vocês se lembram o que aconteceu no dia que nós saímos de Jerusalém? Olha o que o povo de Edom fez contra eles. Diz assim: naquele dia, Deus está profetizando um juízo sobre Edom, tá bom? Obadias é o menor livro do Antigo Testamento. É fácil de você ler depois, se você quiser. Naquele dia não restará um sábio sequer em toda a terra de Edom, diz o Senhor. Pois nos montes de Edom, isso é uma profecia do futuro, tá? Destruirei todos que têm entendimento. Os guerreiros mais poderosos de Temã ficarão atemorizados ou aterrorizados. E todos nos montes de Edom serão exterminados na matança. Há uma profecia bíblica em Obadias dizendo: haverá um dia em que Deus vai trazer juízo terrível, vai exterminar Edom. Versículos 10 vai falar por que Deus vai fazer isso. Por que eles serão exterminados? Por causa da violência que cometeu contra os seus parentes, os israelitas. Você, Edom, será coberto de vergonha e destruído para sempre. Isso não aconteceu ainda. Verso 11. Olha o que a relação de Obadias com o Salmo 137. Diz assim: quando eles, os judeus, foram invadidos, você, Edom, se manteve afastado e não quis ajudá-los. Estrangeiros levaram a riqueza da nação e tiraram sortes para dividir Jerusalém. E você, Edom, agiu como se fosse um deles. Como assim você, Edom, agiu como se fosse um deles? Edom não é estrangeiro? Veja, vou projetar para você o nosso PowerPoint para você entender um pouquinho quem é o povo de Edom. Aí você tem um mapa, mostra Israel, todo aí unificado, tá bom? Para ajudar na compreensão. E ali embaixo você vê a região de Edom. Essa outra imagem talvez ajude um pouquinho mais. Você tem aqui para cima do Egito, você tem, ou melhor, abaixo do Mar Morto, você vai ter a terra de Edom, que pega parte aqui do território de Israel e parte da região aqui da Jordânia, da moderna Jordânia. Esse povo de Edom, eles nada mais eram do que descendentes de Abraão. Então aí onde você vê verde, você tem o patriarca Abraão. Abraão vai ter dois filhos, um filho é Ismael, que é esse filho que está em cima com a flecha na mão, e embaixo Isaque. Depois Isaque vai ter dois filhos, vai ter um filho chamado Esaú e Jacó. E depois que Jacó vai ter 12 filhos. Aí você tem uma imagem ampliada mostrando Rubem, Simeão, Levi, Judá, na ordem dos filhos, a ordem de prioridade dos filhos, a ordem de nascimento. E você tem lá no final José, Benjamim, e de José você tem Manassés e Efraim. Uma coisa interessante, uma peculiaridade, tudo que você está vendo em verde
são o melhor, vamos pegar essa parte de baixo, o que você vê em vermelho, esse quadradinho aí meio avermelhado, são os primogênitos. Olha ali em cima em Abraão. Abraão tem Ismael, Ismael é o primogênito, mas quem recebeu a bênção? Isaac, Isaac ficou verde. Isaac era o segundo filho e recebeu a primogenitura. Isaac vai ter 2 filhos, o primeiro deles é Esaú e o segundo é Jacó. Quem vai receber a bênção da primogenitura? Jacó. De novo, o primogênito, pela ordem que seria Esaú, foi substituído por Jacó. Jacó vai ter 12 filhos. Quem é o primeiro? Ruben. Ruben era o primogênito, mas quem recebeu a bênção? José. José, o penúltimo filho aí, vai receber a bênção. E José vai ter 2 filhos, Manassés e Efraim. Manassés é o primeiro filho, mas quem recebeu a bênção? Efraim, a ponto de José estranhar. Então, na história dos patriarcas, houve sempre uma ordem invertida. O primogênito de direito ao nascer não recebeu a primogenitura. Mas eu não tenho tempo de explicar por que agora para você. Mas só para você guardar. Veja, ali em cima de Isaac, na esquerda, Isaac vai ter um filho. Deixa eu voltar, talvez o outro fique até mais fácil para não confundir os irmãos. Aí, Isaac vai ter Esaú. Esaú vai dar origem, olha a setinha lá, aos Edomitas. Os Edomitas, eles eram parentes de Israel. Eles deveriam ajudar Israel, eles deveriam socorrer Israel. Eles eram filhos do mesmo pai. Mas o texto de Obadias diz que o povo de Edom celebrou, se alegrou e falou: que delícia ver Jacó. Ou seja, o povo de Esaú se alegrou ao ver o povo de Jacó ser destruído. Então Deus disse para eles claramente em Obadias: não deveria ter ficado satisfeito. Edom, vocês não deveriam ter ficado satisfeitos quando exilaram seus parentes em terra distante. Vocês não deveriam ter celebrado. Não deveriam ter se alegrado quando o povo de Judá sofreu tamanha desgraça. E não deveriam ter falado com arrogância naquele tempo de aflição. Não deveriam ter saqueado a terra de Israel naquele dia da calamidade. Não deveria ter ficado satisfeito com a destruição naquele dia de calamidade. Não deveria ter roubado a riqueza daquele povo. Mas o versículo 12 é importante que ele diz assim: vocês não deveriam ter falado com arrogância. Vamos voltar para o Salmo 137. Olha o que o povo de Edom diz. E Jacó, o pessoal na Babilônia lembra: Senhor, contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor. O povo de Israel na Babilônia está cheio de ódio. Senhor, se lembra de Edom. Por quê? Do dia de Jerusalém. Pois diziam, olha o que Obadias falou, que eles falavam com arrogância. O povo gritava, os edomitas gritavam para os babilônicos: arrasai Jerusalém, arrasai até os fundamentos, destrua, acabe com esse. Olha, nós queremos que Jerusalém seja completamente destruída. Na versão do meio aqui diz, ó, destruam-na, arrasem até o chão, ou seja, não deixe pedra sobre pedra, acabe com essa cidade. E Deus ouviu esse grito, e Deus não se alegrou com o que foi dito. Mas por que eu estou dizendo isso? O povo de Jacó, na Babilônia, eles, depois de quase 70 anos, eles se lembravam de um evento. É impressionante como nós temos essa capacidade, não é? De se lembrar de coisas que nos fizeram e pedir por vingança. Alguns dizem, claro, os crentes não fazem isso. Será que não? Será que não oram? Será que um crente nunca diz: ah, você me paga, você vai ver. Ah, a sua hora vai chegar. Já disse isso para alguém? Ou se não disse, já pensou? Ah, eu conheço as suas. Olha, você está me perseguindo? Faz anos que você quer ser o meu mal? Olha, você vai ver só. Eu sei o que você fez contra a minha família. Eu sei o que você fez contra meu filho ou contra os meus avós. Há brigas, há problemas que vêm por gerações se arrastando. E mágoas que não ficam no passado. O povo de Israel, nesse momento aqui interessante, as mágoas nos fazem desejar o mal contra as pessoas que praticaram mal contra a gente. Mas a Bíblia nos ensina que se o nosso inimigo tiver fome, devemos dar de comer. Ou se tiver sede, dar de beber. Esse povo só olhava para trás. Toda vez que eles olhavam para trás, eles lamentavam.
Quando eles olhavam para o presente, eles diziam: vocês são os nossos opressores. Mas quando eles olhavam para o futuro, eles tinham ódio. Eles eram capazes de orar, chamando Deus, para que Deus entrasse no processo de vingança com eles. Ah, Senhor, olha que espiritual. Lembra-te do que fizeram conosco. Lembra do que Edom disse. E eles começam então a clamar por vingança, por destruição. Gente, a primeira vez nesse texto, quando eles olham para o futuro, o coração deles só se enche de vingança e de ódio. Basicamente, eles estão pedindo assim: nós queremos que eles paguem pelo que fizeram. E, de novo, nenhum lugar desse salmo, você pode ler o Salmo 137 quantas vezes você quiser, você não vê da boca dos judeus uma confissão dizendo: Senhor, perdoa-nos pelo que nós fizemos. Perdoa-nos pelos nossos erros, pela nossa desobediência. Pelo contrário. Eles, Senhor, destrói, acaba com eles. Lembra-te do que eles fizeram. E é interessante que no caso aqui deles, eles lembram duas coisas. Primeiro, eu vou projetar o texto para você. Olha o que diz o Salmo na parte que eles lembram aqui. Verso 5, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, mas nessa parte aqui, ó, verso 7. Senhor, lembra-te do dia de Jerusalém. Gente, eles conseguiam gravar na história, estava vívido na mente deles o dia certinho do que tinha acontecido. Eles não lembravam de mais coisas, além de mais uma que eu vou citar, mas eles lembravam daquele evento. Aquele evento não foi apagado da mente deles. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós não conseguimos esquecer. Não sei o que há na sua vida que você olha para trás e eles falaram assim, 70 anos depois, aquele dia eu me lembro. Eu não lembro de muita coisa, mas aquele dia ficou marcado. E mais, não era só o dia. Eles lembravam exatamente o que foi dito 70 anos depois. Porque eles diziam: arrasai, arrasai. Gente, 70 anos depois, eles lembravam. Há pessoas, se eu perguntar para você o que eu falei domingo passado, há pessoas que não lembram o que o pastor falou. Mas 70 anos depois, eles lembravam, porque eles gritavam: arrasai, arrasai. Sabe o que é isso? Um coração, quando é ferido, ele armazena essas coisas. E deixo bem claro para você, os edomitas eram parentes. E preste atenção no que eu vou dizer, as feridas feitas por parentes ou as feridas feitas por pessoas bem próximas, elas doem mais. É mais fácil você guardar mágoas, rancor, ódio de pessoas próximas. Os edomitas eram meus parentes, olha o que eles fizeram contra mim. E é assim até hoje. Como pastor, canso de ver isso. Marido e esposa que armazenam, tem um arquivo. Gente, não lembro de um monte de coisa, mas tem... eu lembro daquele dia, pastor. Lembra exatamente o que ele falou. E aí citam verbalmente, no gabinete, no aconselhamento, a frase exata. Porque ela me disse, ó. E falou, nossa, como você... Foi desse jeito? E faz não só a frase, até a entonação. Dramatizam para contar. Tamanha foi a absorção do que foi feito naquele dia. Mas eu pergunto, você pode me dizer uma outra vez em que ele ou que ela foi gentil? Não, isso eu não lembro. Mas a frase que feriu, ela ficou gravada. Veja como nós somos, nós guardamos. Nós somos pessoas difíceis. É estranho dizer isso. Mas nós temos mais dificuldade de perdoar as pessoas próximas do que as pessoas de longe. O que é nessa noite que há no seu coração que alguém muito próximo fez contra você que você é incapaz de perdoar? Algo que aconteceu na sua vida e que você olha e fala assim, isso não. Às vezes, as pessoas já morreram, já foram embora. As pessoas que sofreram inicialmente na Babilônia, talvez já até morreram. Mas os filhos estavam ali, se lembrando. Como é possível passar décadas e décadas com ódio no coração? E o ódio era tamanho
que eles choravam e clamavam por destruição, por aniquilação. O que eles vão pedir, a semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre isso, basicamente, uma ironia. Os judeus ali estão pedindo o holocausto dos edomitas e dos babilônicos. Lembra o finalzinho do texto? Bendito será quem esmagar os seus filhos contra a pedra. O que é isso? Que tipo de oração é essa? Senhor, nós queremos a morte até dos bebês. É um extermínio. O que eles estão orando aqui é nada mais do que um holocausto ao inverso. O extermínio. Como eles fizeram isso? Ódio, memória do passado, lamento e rancor. Se você for assim, se você for uma esponja de mágoa, se tudo de errado que fizeram contra você e vão fazer e ainda farão, se tudo que faz de mal você armazena e guarda, tintim por tintim, marquei aqui, pode deixar, sua hora vai chegar. Eu vou lembrar. Um dia eu vou jogar na sua cara. Meu chefe vai ver um dia que eu for promovido. Esse mundo dá, já ouviu a expressão, esse mundo dá voltas? É a ideia de que quando eu estiver lá, quando o mundo der outra volta e eu estiver nessa posição, ele vai ver. Ela vai ver, vai me pagar, cara. Nós não somos diferentes desses judeus. Queridos, eu não vou me estender mais. Semana que vem eu quero falar um pouquinho mais sobre pecados aqui e lições que vão trazer para a nossa vida uma aplicação talvez mais prática. Nós não podemos só olhar para eles. Nós precisamos transpor a história do passado para hoje e aplicá-la à nossa vida. Porque senão, todo o texto bíblico, todo estudo de terça-feira perde o seu sentido. É legal saber história, mas o que ela tem a ver com a sua vida? É aí o X da questão. Se você está sentado aí olhando para trás, eu quero falar um pouquinho sobre isso a semana que vem. Há pessoas, lembra que eu falei que os judeus acabaram de dizer: Senhor, lembra-te daquele dia, o dia de Jerusalém. Lembra do que eles disseram. Há pessoas que anotam certas datas, nesse caso aqui é uma data destrutiva, e eles guardaram. E há muitos crentes que fazem igualzinho. Faz 3 anos que eu me divorciei. Eu falo, mas você está contando? Hoje está fazendo 3 anos que eu me divorciei. Hoje está fazendo 2 anos que fulano morreu. Hoje é aniversário, dá para dizer isso, não é? Tem pessoas que dizem, hoje é o aniversário da morte de... Não, peraí, por que você está fazendo, você está pontuando essas datas trágicas? Fazem 3 meses que eu estou desempregado. Faz 2 anos que ela me abandonou. Por que você está contando? Semana que vem vamos falar sobre isso. A capacidade que nós temos de catalogar datas ruins e celebrarmos essas datas. Não passa. Quando chega naquele dia, fala, hoje, exatamente hoje faz tal. A pessoa não, ela, de outras coisas boas, ela não faz assim. Olha, hoje faz exatamente 15 anos da minha conversão. Faz 15 anos que eu sou filho do rei. Às vezes pergunta da conversão de alguém, a pessoa nem lembra. Mas vai lá e pergunta de um luto, de uma doença, de uma tragédia, de um divórcio. A pessoa lembra. Sim, que dia que morreu? Tal. Às vezes não lembra a data de nascimento, mas de óbito lembra. Às vezes não lembra a data de que recebeu um presente. Mas lembra a data da briga, o dia que foi no fórum. Gente, nós somos terríveis com isso. E se Deus, a graça dele, não nos cobrir, nós faremos como esses judeus. Sentados, chorando, olhando para o passado e desejando o ódio dos nossos inimigos. Esse tipo de cristianismo, Deus não se agrada. Semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Como lidar com o sofrimento quando nós temos essa capacidade de agendar, de marcar com precisão tudo de errado que acontece e esquecendo tudo de bom que Deus nos fez também. Vamos orar, quero que você abaixe sua cabeça um instante. Vamos falar com o Senhor, vamos pedir que Ele nos abençoe. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer pelo texto bíblico. Esse salmo, ele
nos fala muito do povo de Israel, mas principalmente nos fala muito sobre nós. Nós somos pessoas iguais a esse povo. E o pior, Deus, em tudo isso, é que eles não tinham o teu espírito. Nós temos. Nós, lavados pela tua graça, guardamos rancor e ódio. Nós odiamos dentro da família, Senhor. Aliás, nós muitas vezes odiamos tanto na família que somos incapazes, perdoamos o estranho, mas os familiares jamais. Guardamos, nos tornamos azedos. Nós nos louvamos porque almas azedas, feridas, não cantam. A vida se torna uma lamúria, porque nós só olhamos para coisas erradas. E quando desenvolvemos essa perspectiva pecaminosa de olhar só para o passado com saudade, não te louvando pelo presente, não planejando para o futuro, só olhando as coisas ruins, Senhor. Que vida, que cristianismo medíocre, que cristianismo infeliz. Certamente, o sofrimento vai tocar a vida de todos nós, sem exceção. Mas Deus, nós sabemos que o Senhor é capaz de transformar corações amargurados. Ajuda-nos a olhar para nós mesmos, não reclamar do chicote nem do chicoteador, mas olharmos para a nossa vida e vermos se não estamos merecendo aquilo que sofremos. E se sofremos injustamente, porque o Senhor planejou isso, bendito é o Senhor que dá e que tira. Dá-nos condição de, no meio da dor, no meio do sofrimento, cantarmos. Que não haja entre nós pessoas com harpas penduradas. Que o louvor esteja nos nossos lábios. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Um excelente final de noite. Ao som do pós-lúdio, nós estaremos encerrando.